Salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast. Mac Podcast é totalmente excelente, como você já sabe, você que está habituado, que frequenta aqui o nosso canal, as nossas redes sociais, sabe que a gente está pensando em você o tempo todo. Em primeiro lugar, meu muito obrigado. Lembrando que a Mac Podcast vem no projeto de comunicação, que além de podcast, a gente ajuda as pessoas também que estão querendo montar o seu podcast e tal. A gente também oferece o espaço aqui no estúdio para a galera futuramente montar o seu podcast também, né? Você que gosta de se comunicar para a massa, tá aí uma oportunidade. Como é a oportunidade que a gente fala? Eu acho que só existe oportunidade quando a gente dá oportunidade para a educação, e a gente está dando mais uma vez aqui oportunidade para a educação. A gente está conversando com o João Cabreira e com também o meu amigo Diego Marinho. Galera que eu já conheço já desde o programa anterior, se você está chegando agora, aqui embaixo na descrição, ó, aqui assim, ó, eu vou deixar um link, a referência do vídeo anterior, onde a gente falou de educação de uma forma bem abrangente, bem solta. Falamos muito da situação de greve no estado do Rio de Janeiro, piso dos professores, mas agora você que ficou até aqui vai saber o nosso tema. A gente agora vai falar do novo ensino médio. E a gente vai procurar focar ao máximo nesse tema, mas sem mergulhar no novo ensino médio, vou pedir para cada um se apresentar aqui, já que eu apresentei cada um no bloco anterior. Vamos começar com o João. Fala aí, João. Então, eu sou o Cabreira, né? Eu sou professor de Sociologia, eu fiz Ciências Sociais, né? Me formei em Ciências Sociais, de repente eu comecei mais na área de bacharelado com Cientista Social. E aí eu passei num concurso para ser professor, meio assim, né? Fiz a faculdade de educação. E aí quando entrei na sala de aula, eu me apaixonei pela educação, né? E eu fiquei apaixonado, que é uma coisa muito transformadora. Porque quando a gente está dando aula, a gente transforma o aluno, mas o aluno também transforma a gente, né? Eu falo que eu aprendo mais do que ensino. E paralelamente eu tinha como se fosse uma questão minha mesmo de desenhar, né? De forma de me expressar. Até mesmo na organização do raciocínio, eu sempre fiz anotações visuais, sempre fui um apaixonado por quadrinho. Isso sempre teve presente para mim. E aí, dando aula de Sociologia, eu percebi que os alunos associavam, não conseguia achar imagens para trabalhar com os alunos. E as imagens que tinham sempre sobre a realidade é sempre muito, muito crua, ou os dados que também são muito não amigáveis, né? E os alunos apresentavam trabalhos para mim, eu tinha várias capas de trabalho que era sempre sociologia tipo ensanguentando, com sangue, ou com coisa de, né? E aí eu falei assim, cara, como é que eu posso trazer a sociologia de uma forma que consiga envolver mais ele, de uma maneira mais... apresentar esses autores com um outro lado também, né? Que é essa realidade que é dura, que a gente apresenta, que fique mais leve, né? Nas aulas. Aí eu comecei a desenhar para os alunos, né? Comecei a desenhar no quadro, comecei a desenhar para eles e comecei a desenvolver um projeto que é o Sociologia Ilustrada. E aí, quando estava no campo da educação, a gente discutindo essas mudanças no novo ensino médio, eu comecei a acompanhar, né, essas discussões, esses debates. E aí eu conheci o trabalho do Diego, e aí eles faziam um trabalho já de apresentar algumas questões, e eu também já estava trabalhando de apresentar, e a gente meio que começou a discutir de como passar para o público, meio que isso que a gente já fazia, eu em Sociologia, o Diego em Arte, como é que a gente podia falar da educação como geral, principalmente da reforma no caso, de popularizar essa discussão, de fazê-la chegar com uma outra linguagem que atingissem os estudantes, os professores e desse, né, um outro olhar para essa questão, né? Então foi aí que eu comecei. Eu tenho um projeto que é o Sociologia Ilustrada, já há uns 10 anos quase, e eu faço esses desenhos para popularizar a sociologia, né? Então a popularização da ciência, né, basicamente. Totalmente excelente, cara. E como o programa de hoje promete muito, eu tenho que dar um spoiler aqui do que vai rolar. A gente tem algumas participações aqui, né? Já que a gente vai falar do novo ensino médio.
tem participação em vídeo, tem participação em áudio, tem participação em texto. Inclusive, no finalzinho, eu vou deixar uma participação especial aqui, que vai valer, com certeza, a presença de vocês aqui e a audiência da galera que está acompanhando a gente. Mas eu queria saber se o Diego Marinho passou pelas mesmas questões e tal. Conta um pouquinho aí da sua origem em toda a questão da arte e da educação. Beleza, então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Guilherme Boulos, não é? Sou Diego Marinho, não se confunda, tá? Quero invadir o coração de vocês e levar a um pouco dessa discussão da arte e da educação em geral. Então, eu sempre fui um cara muito tímido e a arte, digo que a arte me salvou, né? No início, quando não tinha um conhecimento das epistemes e tudo, a arte era a forma que eu me expressava e arranjava amigos. Então, eu lembro que no início do colégio, virou até uma coisa, as pessoas começaram a falar comigo: pô, você desenha? Faz um desenho ali pra aquela menininha ali pra mim, que não sei o quê. Aí, né, pô, posso até fazer. Eu cobro, né, uma coxinha de galinha. Em tempos bons, assim, em dias bons, eu comia até uma coxinha de galinha, uma maravilha. Então, a arte já estava me ajudando aí. Mas, claro, esqueça o capitalismo, tá? O mais importante aí era como a arte ali, pra mim, ela servia como uma força expressiva e de comunicação com as pessoas. Mas aí depois, quando eu entrei na faculdade, né, eu vi que a arte não é só essa coisa de expressão, não é só o fazer artístico. Eu entendi que a arte, ela faz parte da cultura e ela é inerente em todas, não existe nenhuma civilização que ainda continue ou que já foi extinta, que não teve seus processos expressivos e comunicacionais através dessas formas próprias, abstratas, etc, etc. Então, eu me apaixonei pela arte e aí eu estudei na UFRJ e aí depois eu entrei eu passei no concurso, fui dar aula em Miguel Pereira, né, como professor de arte do Estado. E aí foi que, para mim, aconteceu a grande virada, né? Porque eu saí da faculdade entendendo o que era um professor de arte, para que servia a arte. Só que aí algumas pessoas não pensavam do mesmo jeito que eu. Falei, arte? Como assim? Isso nem é matéria. Como assim arte? Você veio aqui para fazer pinturas recreativas? Você veio aqui para deixar um painel bem bonito? Não é para isso que eu estou aqui. Então, assim, esse choque de realidade que eu tive da faculdade, que vejam, a faculdade foi importantíssima, ainda tá? Só que a gente aprende a ser professor de fato no colégio. Isso foi fundamental, né, para que eu pegasse essas questões adversas, tanto do parte do corpo docente e discente, para eu começar a escrever. Então, eu voltava para casa, eu voltava de ônibus e trem, então eu tinha muito tempo para guardar a minha raiva. Então, eu notava todas as condições, tudo que eu passava. Como assim? As pessoas acham que arte não é matéria, eu não sou professor, eu estou abaixo da hierarquia. Eu notei tudo isso, eu podia pegar essas coisas e ir para um psiquiatra, um psicólogo, mas eu achei mais fácil criar um quadrinho, né, que é mais barato. Então, tá aqui. Esse aqui, ó, que eu acho que eu aconselho vocês darem uma olhada. Martim, professor de arte, eu falei, eu não vou me colocar. Então eu criei um personagem fictício, que é o Martim, professor de arte, que ele coloca exatamente essas questões que muitos de nós temos nos primeiros anos de educação, né? Aquela estranheza, talvez, o que você está fazendo aqui? Qual é o seu papel na educação? Então, comecei a criar meus incômodos, eu comecei a transformar em quadrinho, né? E mais à frente, parece que o mundo dá o roteiro pra gente, começou a ver várias situações bizarras, né? A gente teve, infelizmente, a pandemia, o ensino remoto e agora um novo ensino médio para destruir mais essa questão da educação. Tive a felicidade de encontrar meu parceiro de quadrinho. Deu certo da parceria, né? Pra caramba, do Edu Cartoon. Eu e ele, mais uma galera de professores, né? E fizemos esse quadrinho aqui do Cartoon para falar sobre as questões do novo ensino médio de uma forma mais orgânica, simples, porque a questão do novo ensino médio não tange apenas os professores, né? Ela ocupa todo mundo da comunidade escolar, inclusive os pais dos alunos e os próprios alunos. Te aproveita que a gente queria entregar para você, Cláudio. Isso é seu. Esse aqui também é seu. A gente vai...
Ora, quem quiser conhecer, é só entrar nas nossas redes sociais. Você pode baixar do CEP. Pra mim mesmo, tem até dedicatória. Tem desde que eu tô falando. Quem tiver interessado no livro do Martim, professor de arte, é só entrar lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @prof.martim. E aqui, né, nesse quadrinho que nós fizemos aqui, é importante dizer que graças ao CEP, tá? Porque o sindicato, ele é fundamental na nossa luta, porque ninguém consegue fazer. A andorinha não faz verão sozinha. Então, sindicato é importantíssimo. É um resultado coletivo, e você pode baixar lá no site do sindicato, do CEP-RJ, você pode procurar lá, ou procurar a gente, ou no coletivo, no Educartum. Aqui na descrição do livro também. Pode. Totalmente excelente. E para fazer essa discussão, né? Só tem uma proposta lá também. Exatamente. O Alexandre, nosso camarada aí, o Alexandre, ele faz parte do Cartoon, ele fez uma proposta pedagógica para que exatamente os professores se apropriassem dos quadrinhos, né? E fizessem essa troca em sala de aula, né? Se você é professor, você pode baixar lá e fazer essa discussão com seus alunos. Se você é aluno, ou os pais de aluno, por favor, vejam também para saber, né? Entender, olhar a sua própria situação, né? E entender o que está acontecendo. Né? E vem cá, falando do Educartum, além desse que está na minha mão, que vai estar nos comentários, que vai estar aqui embaixo também nos comentários, onde a galera encontra esse material, né? Ele pode entrar no instagram.com/coletivo Educartum. E aí você vai encontrar todo o material lá. Logo a gente vai estar divulgando também o número 2. E a gente deixa lá para que vocês possam se apropriar, usar, fazer discussão, né, sobre o novo ensino médio, principalmente, né? Tem um link na bio, né, no Educartum, e também isso pode ser achado no Instagram do CEP também, né? Tem um link lá e vocês podem tanto baixar CEP-RJ, tanto baixar o Educartum quadrinho, como também a proposta pedagógica. A galera que é professor já conhece o CEP muito bem, que é o Sindicato dos Professores. E quem não é professor já está sabendo que é o sindicato, e todo sindicato é nosso, o sindicato é do trabalhador, onde tem uma gestão, o CEP, que a gente apoia todo mundo que está trabalhando, e vai futuramente ter outra ou a mesma, mas está sempre se renovando. O importante é frisar que todo sindicato é do trabalhador. A gente já falou muito disso hoje, então eu queria aproveitar para pontuar dessa forma e dizer que a gente está falando com muitos professores aqui nesse momento, né? Falando com pais, espero que com alunos também, afinal de contas, a nossa surpresa envolve muito o grupo mais jovem, mas eu vou cair em cima dessa questão do ensino médio e agradecer a participação de alguns professores que entraram em contato com a gente, né? Professores de escola pública, federal, estadual, enfim, todo mundo que participou, muito obrigado. Não vai ser possível aqui, de repente, citar todos, mas eu separei algumas indagações aqui. Vou começar aqui com o professor Marcos, que é do Pedro II. Ele botou aqui assim uma pergunta para vocês dois, né? Ele foi bem direto e já colocou uma posição dele aqui que a gente compreende muito bem. Ele fala assim, ó, o novo ensino médio foi imposto logo após o golpe de 2016. Então ele faz parte de um projeto de retirar as classes pobres da faculdade, também de formar uma sociedade acrítica. Totalmente. Primeiro, sobre essa a gente não pode analisar tudo como fatos separados, né? Tudo tem uma linha, né? Tudo tem um sentido. Então a gente primeiro começa a pensar que essa proposta do novo ensino médio foi uma imposição, né? Foi de cima para baixo, né? Através de uma medida provisória, tudo bem. Lembra daquela fala que foi vazada do Temer, um grande acordo nacional com o Congresso e tudo? A gente vê, a grande timeline. Fazem o impeachment da presidenta Dilma, colocam o Temer, né? Ele tem um acordo com o Congresso, com todo mundo. Primeiro ele faz a medida provisória, né? A medida provisória ela não dura para sempre, ela tem um tempo. E aí, quando acaba isso em 2017, o Congresso que já está com ele vota favorável para a lei que se torna o novo ensino médio, né? Então, essa questão da exclusão de pessoas é totalmente verdadeira, porque a gente tem uma mudança
de pessoas que passam a frequentar o ensino superior, que antes tínhamos uma variedade, né, com a lei de cotas, né? Porque é uma imposição porque ele ignora completamente toda uma discussão acumulada de várias entidades representativas, entidades estudantis, entidades, né, dos sindicatos, das universidades, dos grupos de pesquisa das universidades. Ele ignora todo esse processo e decidem por uma reforma que não é o que estava sendo discutida. É até interessante, porque quando é colocado que revogar essa reforma, que é o que a gente quer, que a gente entende como um crime a educação, a pessoa fala, voltar do zero. Não, quem botou do zero, quem partiu do zero, foi essa imposição, né? Na verdade, eu vou retomar um debate que já existe, ou seja, não é do zero. Existe um longo debate acumulado que está sendo ignorado com essa reforma. Ou seja, apenas um grupo decidiu e o grupo que ignora quem realmente está vivenciando a educação, produzindo discussão e pesquisa sobre educação, né? Então a gente lamenta porque ele tem realmente esse caráter impositivo. E tem também, como é o professor Marcos, né, do Pedro II, também um caráter de esvaziamento crítico do currículo, né? Ele esvazia criticamente. A gente vai discutir isso com vocês, mas é um grande esvaziamento crítico mesmo que está acontecendo. A gente lamenta que infelizmente tenha sido implementado dessa maneira, mas só para insistir com uma maneira impositiva, porque cada estado também poderia fazer a sua adaptação, e os estados também reproduziram esse movimento e também não ouviram, né, o conjunto das suas comunidades escolares e impuseram. E aí cabe destacar que consulta de você, seja por formulário ou consulta para você pegar uma discussão num dia de reunião, não é debate. Você consulta não é debate. A gente queria insistir muito nisso. Debate é você reconhecer o outro, fazer o diálogo e achar algo, né, meio termo, não aceite o que é meu, né? Exatamente. Você aceita ou não, né? É isso. Nessa questão, até aproveitando a pergunta do professor, sobre essas disciplinas que vão sumindo, né? Veja, a gente tem, de acordo com a tabela do CEP, que o novo ensino médio ele é implementado um pouquinho em cada ano. Então, no ano passado ele foi implementado no primeiro ano. Esse ano, no primeiro e segundo, né? Agora a gente teve a interrupção dele, né? Mas se seguisse o seu padrão, ano que vem seria no novo ensino médio, no primeiro, no segundo e terceiro. De acordo com a tabela do CEP, no terceiro ano, a gente não teria filosofia, arte, não teria história, geografia, enfim, eles priorizam ali a matemática e português, como se nós fôssemos apenas executores de questões, ou que fôssemos apenas, como se nós apenas sejamos máquinas, né? E não que a gente não tenha que pensar sobre. Então, tem aquela a frase lá do Paulo Freire que é muito boa, que não adianta só saber que a Eva viu a uva, se a gente não sabe, é mais ou menos isso, não sabe qual é a função social que a Eva ocupa, quem está lucrando com a uva. Então, é um pensamento crítico sobre. Então, veja, se a gente não tem essas aulas de pensamento crítico, elas são retiradas, né? Mas elas ainda são cobradas no Enem. Então, olha, a gente pode pensar no recorte social. Quem que vai ser beneficiado com isso? Então, eu sei que as pessoas que têm famílias com recursos financeiros melhores vão ter condições de recuperarem essa perda num cursinho ou numa explicadora. E os outros alunos do colégio público, eles vão estar em pé de igualdade com esse do particular, para que eles possam de fato adentrar no ensino superior? Então, de fato, não tem como pensar diferente, que é uma manobra para que haja de novo uma volta daquele perfil que entrava nos espaços acadêmicos de novo, né? Que favorece o elitismo e o classismo. Cláudio, esse esvaziamento crítico, ele provoca também... O que ele é? Ele é pegar as disciplinas e ele transforma, dilui ela. Então eles dizem assim, as disciplinas continuam lá, mas na verdade elas não continuam. Porque eles falam que o conteúdo dessas disciplinas continuam espalhados em disciplinas que não são disciplinas, são componentes curriculares,
o que a gente chama de qualquer coisa até, né? São essas que a gente ouviu já, né? Virou até, infelizmente, piada. Como fazer brigadeiro, robótica sustentável, não sei o que. Eles criaram essas disciplinas para colocar no lugar dessas outras. E parece que é algo muito inovador, mas o que eles fizeram? Eles pegaram estratégias tipo RPG, coisa que a gente já fazia, né? RPG, e eles transformavam essas estratégias, eles fazem uma confusão, né? Uma inversão, colocam de cabeça para baixo o ensino, e chamam a estratégias de ensino no nome da disciplina. E a disciplina some. Esse é o esvaziamento crítico, que as disciplinas elas têm umas que a gente chama de especificidade da ciência. Então ela tem uma cadeira dentro da universidade, que tem um acúmulo de conhecimento dentro da universidade, que é sistematizado. E quando você está fazendo isso, é o que o professor Marcos questionou, colocou ali com a posição pela qual a gente concorda, você está impedindo o aluno de ter acesso a esse conhecimento. Totalmente. Entendeu? Totalmente. E é um esvaziamento crítico mesmo. E aproveitando essa coisa do RPG, é falado pelo MEC como se fosse algo inovador, né? Agora, o novo ensino médio melhorou a sua vida, porque agora teremos aulas com abordagens diferentes. Então, assim, ele está priorizando a prática acima de fato, o conteúdo, né? Como se nós, professores, antes do novo ensino médio, já não tivéssemos autonomia para utilizar qual abordagem que a gente vai chegar. Então, não é a aula de RPG. Eu posso dar aula sobre, sei lá, dadaísmo, sendo que o foco no meu caso aqui, é o dadaísmo. E o RPG é o vetor que eu vou conduzir a chegar aqui. Então, eles estão colocando o meio. Eu não estou colocando o fazer, o meio que eu vou fazer como prioridade. Não é o RPG. RPG é uma das várias formas de você chegar a reflexão, a esse conhecimento. E aí, eu vou cortar de novo. Porque eles fazem uma confusão que diz assim, a gente que defende revogar a reforma, fala assim, vocês estão defendendo, então, aquele ensino tradicional de cuspe giz e a gente defende a inovação. Isso não é verdade. A gente não está defendendo o ensino cuspe giz tradicional. A gente quer um ensino que inove e queremos avançar nessa discussão. Então é importante destacar isso, que é uma falácia, né? Lembra muito a ideia do ensino tecnicista, em que o pensamento crítico é deixado de lado e é colocada a inovação tecnológica. Cara, dane-se que eu vou ter um aparelho XYZ para fazer isso. E até nisso também é uma coisa setorizada, né? Que nem todo colégio vai ter infraestrutura para dar aula de robótica, por exemplo. Aula de foguete para Marte, sei lá, enfim, com o Elon Musk. Então é uma coisa absurda, assim, né? O pessoal fala que aquelas aulas, por exemplo, de empreendedorismo. O professor, cara, eles querem que nós, professores, ensinemos aos nossos alunos como ser bem-sucedido financeiramente. Eu até gostaria de participar dessa aula como aluno, né? Porque eu acho. E é todo um viés neoliberal, né? Que assim, você é pobre porque você não se esforçou. Então, o pensamento, qual é a educação que está de fato, qual é o pensamento que está atrás desse novo ensino médio? É um pensamento neoliberal, não é um pensamento, como o do Paulo Freire, de uma educação emancipadora, que a gente entenda o porquê estamos ali, como chegamos ali, que pense criticamente nos meios que vivemos, né? É engraçado que a gente nota claramente a questão da fake news, né? Lembrando o nosso governador, né? Afinal de contas, o Cláudio Castro, né? Que está promovendo aumento para os professores, né? Com certeza esse será o discurso dele nas próximas eleições. Ele vai dizer que está equiparando o piso nacional dos professores, coisa que não é verdade e a gente já discutiu no bloco anterior, vai estar aqui embaixo na discussão, se você quiser acompanhar um pouco dessa temática também. E voltando ao novo ensino médio, cara, genial tudo que vocês estão falando aqui. Eu não estou cortando vocês, é porque eu não tenho que cortar mesmo. Vocês podem ficar. Não falar demais, né? A minha esposa é professora aqui, alguns amigos já sabem, então eu estou acostumado, né? Mas vamos aqui continuar colocando a participação das pessoas, que agora a gente tem a participação do professor Franklin. Ele é da rede estadual. E ele mandou um áudio aqui que a gente vai estar ouvindo. Eu vou botar aqui para eles ouvirem. Vocês vão estar ouvindo em casa também. Deixa eu ver se está legal o som aqui. Na minha opinião, esse novo ensino médio mostra uma desigualdade curricular muito grande, pois
nas escolas particulares, ele não vai sendo adotado regularmente, ele vem sendo adotado em contraturno online. Se tivesse isso na escola pública, tudo bem, mas a grade que é cobrada nos concursos e no Enem tinha que ser mantida com a mesma carga horária. É uma crítica, nesse modelo eu sou contra e tem que ter a revogação. Vejamos, como pode um aluno de uma escola pública ter, no terceiro ano, sem física e química, para competir com um aluno da escola particular que está fazendo um pré-vestibular já, um preparatório, já com todas as condições de passar no Enem. Então é uma desigualdade muito grande. Então, na minha opinião, isso tinha que ser revisto de uma maneira que possa atender a todos, não nesse modelo. Esse modelo é a destruição da escola pública. E tem outra coisa a mais, é também da destruição de concursos, pois professores formados esperando ter uma chance num concurso público não vão ter, que vai pegar pessoas dando aulas já dentro da escola de determinadas disciplinas. Isso tem que ser revisto. Essa é a minha crítica e a minha pergunta seria: de que forma poderíamos mostrar para a população em geral, né, com mais esclarecimento, com mais opiniões sobre a implantação do novo ensino médio? Vou responder aqui primeiro, olha, vou dar a dica aqui, ó, procura lá no Instagram, o Educartour, lá você vai ver um espaço de discussão e de debate sobre essa temática e outras temáticas envolvendo a educação. E agora vocês. Eu acho que eu julgo importante a gente analisar isso ouvindo de fato quem sofre as consequências disso. Então, por exemplo, o que tem muito é pesquisas enviesadas. Quando você acha uma pesquisa na internet, é importante ver quem está pesquisando, a mando de quem, de qual empresa. Então, assim, vamos conversar com esses estudantes que estão em sala de aula, sobretudo os de colégio público, né? Vamos ver os movimentos estudantis, o que eles acham, o que eles sentem, né? No caso, eu vejo aí que esse pensamento neoliberal do novo ensino médio, ele está focando, é tudo uma questão de capital, né? E tudo é mercadorizado. Quando a educação vira uma mercadoria, a gente já tem que ficar com o pé atrás, porque, veja, dependendo do colégio público, eles não vão ter os mesmos recursos que um colégio particular. Eu já vi muitos colégios grandes, né, dessas grandes instituições, inclusive essas instituições que se juntaram, né, no movimento pela base, lá em 2013, esses grandes empresários que escreveram que hoje é o novo ensino médio, as suas instituições de educação, vendendo da seguinte forma: olha, venha para o nosso colégio porque nós temos todos os itinerários formativos. Então isso virou um poder de barganha para dizer que o seu colégio é superior ao outro. Veja se já não cria um elitismo aí. Então, peraí, o meu colégio é bom por isso. E veja, o que faz um colégio ser bom exatamente não são essas disciplinas. E essas disciplinas, para mim, são um grande engodo, porque nenhuma delas vai cair no Enem. Tá? Não faz sentido nenhum você tirar história, você tirar geografia, se isso não vai cair no principal exame nacional que vai abrir as portas para o nosso alunado entrar no ensino superior. E mais do que isso, ele é uma legalização da desigualdade, né? Porque é importante a gente perceber as mentiras que são contadas nesse processo, né? Porque quando o Diego está falando que a gente tem que prestar atenção de quem está por trás, né, dessas ideias, de quem está por trás da defesa desse projeto, é porque a gente nunca pode deixar de separar a política de economia. Perfeito. Então entender de onde que estão vindo esses interesses pela educação pública ou pelos recursos da educação pública. Então é preciso pontuar. Agora, é criminoso essa reforma do ensino médio porque ela se veste de uma ideia de flexibilidade, de autonomia dos lugares, que eles vão poder escolher a sua vocação. Então ele diz o seguinte: cada escola vai poder, de acordo com a sua realidade, olha que cruel, de acordo com a sua realidade, ele vai poder fazer a maneira como ele quer. O que a gente tinha antes, ou o que a gente entende que a nossa Constituição aponta, né? Que a gente deve melhorar a educação para chegar em algum ponto.
ponto pelo qual a gente está muito distante ainda. Então a gente tinha uma perspectiva de alcançar certas coisas que a gente não tem. Todas as escolas com biblioteca, todas as escolas com quadra esportiva, todas as escolas com laboratório. O que essa reforma ela nos coloca, nos apresenta? Que cada realidade, a escola que está lá, que não tem professores de sociologia, digamos, que não tem professores de física, química, ele não vai ter, dentro da sua realidade, vocação. Ele não tem quadra. Ele não vai botar o seu itinerário ou a sua escolha para isso. Ele vai botar o que ele tem. Porque não vem junto com essa reforma uma expansão também da infraestrutura das escolas. É importante dizer isso, porque ela é criminosa nesse ponto. Então, o que ela está querendo dizer é legalizar a desigualdade. Então, o que a gente podia apontar em termos de indicadores, que o Estado, né, no caso do Rio de Janeiro, não evoluiu ou não se desenvolveu a educação porque não tem tantas escolas, agora a gente não vai poder sequer ter noção desses dados. Porque o que vai dizer é o seguinte, não, mas as escolas, elas escolheram ter tal lugar. E os alunos não vão ter a possibilidade. A gente sabe que a nossa realidade, a gente não é uma Suíça, a gente não é uma Dinamarca. Então a gente tem questões aqui como questões de transporte, de circulação dentro da cidade, nós temos questões de violência, nós temos questões das comunidades, temos questões de trabalho. Então o aluno, ele acaba optando essa falsa, que a gente diz que é uma mentira, que o aluno opta pela disciplina. Na verdade ele não opta. Como é que ele vai optar pela disciplina, Cláudio? Se nós temos problemas sérios de transporte dentro da cidade, de violência, e temos falta de vaga de estudantes. Então, um estudante, quando ele olha para uma escola, na escola que eu dou aula, por exemplo, ele faz, a gente chama, os 50% puderam escolher primeiro. Os outros 50%, os outros que vão escolher, ele escolheu para não perder a vaga. Tem isso também. Então, ele está fazendo ali educação financeira, ou ele está fazendo ali robótica, que ele não quer fazer. E isso é muito visível estatisticamente, e a gente tem que parar isso logo, porque a taxa de evasão, a gente percebe isso. Nós, professores, você que está professor, você que é aluno, você que é pai, percebe que a escola está esvaziando. Né? Os alunos estão abandonando, eles não aceitam. E aí eu acho legal o Diego chamar a atenção da gente escutar os estudantes, os movimentos sociais, porque fala-se muito em algumas pesquisas, né, de escuta, e fala de questionário não é debate, né? E ignora completamente, Cláudio, as entidades estudantis. Ora, toda entidade estudantil que representa os estudantes, ele é a voz do estudante, né? Ele não é uma pesquisa de telefone, de questionário que vai dizer, é o conjunto do debate entre os estudantes, a entidade representa o debate entre os estudantes. E ele também não é reconhecido, entendeu? Então, assim como nós, professores, esse debate não é feito. Para você ter ideia, Cláudio, os estados, eles têm que ter o que a gente chama de um plano estadual de educação, que você chama um congresso e que você tira delegados e que vão representantes da universidade, da pesquisa da universidade, vão representantes estudantes, todo mundo escreve o plano que ele é entregue para a Assembleia Legislativa do Estado e você tira as metas, né, o que você quer melhorar. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que não tem esse plano estadual de 10 anos, né, de educação. Então mostra como que está sendo tratada, mas é também uma realidade em todo o país, como que a educação está sendo tratada, ignorando a voz dos professores e estudantes. Né? Até aproveitar essa questão da evasão escolar, que é interessante, porque a pauta da evasão foi uma das pautas que os defensores do novo ensino médio usaram para falar, olha, o novo ensino médio é legal porque ele é interessante, ele tem variedade, então ele vai ajudar contra a evasão escolar. Como se você resolvesse um problema plasticamente, assim, sem conteúdo. Então, o que acontece de fato? Houve um crescimento, um aumento de hora-aula, né? Os alunos ficam mais tempo no colégio, mas há de se pensar a diferença do aluno que fica mais tempo em colégio particular e mais tempo em colégio público. Peraí, vamos perguntar a diferença. Talvez você perguntar para um aluno do colégio particular, cara,
tá genial, tá maravilhoso. Eu tenho aula disso, eu tenho aula de robótica, eu tenho uma variedade, papai tá super feliz, depois ele paga um cursinho maneiro para mim. Mas veja, um aluno que tem uma realidade que não é de uma família abastada, que talvez ele tenha que sair do colégio e complementar a sua renda em casa, que acontece muito, ele ficar mais tempo no colégio vai atrapalhá-lo mais e ele vai pensar, poxa, eu tenho que levar, eu tenho que ajudar em casa. Então, em vez de ficar mais tempo, esse novo ensino médio está ajudando a o quê? A evasão escolar. E lembrando que a gente não pode olhar como se fosse uma Suíça. Todo sistema que leva esse aluno para ir para lá, por exemplo, um transporte precário, como o Cabreira falou. Outra coisa fundamental, o aluno não consegue estudar se ele tem fome. Então, o que acontece? Vai ficar até mais tarde. Vai ter um almoço maneiro para ele. O que eu já vi que muitas vezes o aluno fica até mais tarde, vai ganhar um biscoito e uma caixinha de suco. Não sustenta. Então, assim, é como se você estivesse homogeneizando as questões do ensino, como se existe só um tipo de aluno, né? Só existe um tipo de realidade. Por isso que a gente vê que esse novo ensino médio, ele é segregador, né? Ainda na questão do... uma coisa que me matava de raiva é aquele comercial. Atenção você, agora o novo ensino médio é uma maravilha, você terá o poder de escolha. Cara, se eu realmente quer o poder de escolha, volte de novo, eu quero escolher ter história de novo, quero escolher ter geografia. Você pode escolher isso? Então não pode. Eles falam que tem poder de escolha, não, como o Cabreira falou, escolhe dependendo da realidade do colégio. E uma outra falácia é falando que, dizendo que tem aprofundamento real nas escolhas desses nossos alunos, o que é outra mentira. Porque, vamos lá, o Cabreira pode até dar um exemplo dele, né? De robótica sustentável. Por favor. Que aí toca nesse último ponto que o professor colocou, né? Até dos concursos e da formação de professor. Eu, por exemplo, sou professor de sociologia, então me formei e procurei me especializar no ensino de sociologia, né? Para o quê? Para que eu pudesse cada vez mais, e com a experiência ao longo do tempo, dar uma aula melhor de sociologia. Essa é a ideia. Com essa reforma, apareceu uma disciplina para mim pela qual eu não fui consultado e para eu não sair do colégio, né, para outro lugar, eu tenho que aceitar, que é robótica sustentável. Veja, eu não fui formado para dar aula de robótica sustentável. Eu não quero ter aula de robótica sustentável com você. Na verdade, virou uma robótica insustentável. Né? E é um currículo porque ele não está dentro da universidade, não é uma disciplina que a gente chama de tradicional, sem que use o seu termo como você reproduziu, cuspidida, não é isso. Mas é que ela tem um acúmulo de debates, de pesquisa, de conhecimento dentro da universidade, pela qual eu fui formado para dar aula e que é para que os alunos tenham acesso a esse conhecimento sistematizado, que é do mundo, que está lá sobre um conhecimento, um aspecto da nossa realidade, que são as relações humanas, como é a biologia, a física, a química. O novo ensino médio ele ignora esse processo. É anticientífico ela, né? Ela é pior do que a reforma da ditadura militar, porque ela é anticientífica, ela é muito ideológica, né? Pela noção neoliberal, infelizmente, e ela faz um processo muito cruel com a carreira de professor. Ela é uma destruição da educação, porque você não faz educação sem um bom professor, sem um professor valorizado. Então, quando você pega e faz o professor que tem uma formação tal, e você dá para ele várias outras disciplinas, você precariza o trabalho dele, por quê? Eu teria que fazer, então, eu teria que estudar e teria que preparar um material para a minha disciplina pela qual eu me formei, estudei 4 anos e estava me especializando. Agora eu teria que me preparar em pouco tempo, material que não me deram, para um lugar que não tem na universidade. Eu vou comprar um cursinho que não é desenvolvido, não é a mesma coisa de anos de universidade, para fazer um curso, e eu vou ter vários tipos de planejamento. Então eu vou ficar mais cansado, eu vou fazer um ensino pior, porque meu rendimento vai cair, e é o que aconteceu. Vários pais, eu tenho entrevista falando, o rendimento caiu, as aulas nem estão mais a mesma coisa, estão para baixo. É isso mesmo, as aulas elas estão piorando, e a gente se frustra muito quanto professor. A gente não quer dar uma aula ruim, mas a gente acaba dando aulas muito aquém do que é a nossa possibilidade, do que é a nossa... por isso. E o que ele faz qual é a proposta que eles dão para isso, né? Para se resolver esse problema? Eles falam que vão dar para a gente formação continuada. E aí ainda é mais cruel, Cláudio, porque essa noção que dão de que vão dar para a gente formação continuada é o que a gente fez até uma chave falando sobre puro suco
dessa precarização. Porque eles vão fazer a gente pegar várias disciplinas e vão dar cursos pela qual a gente não vai aprofundar. E quando você não tem um cara que está na universidade, que estuda, e ele se especializa, o que você tem? Um professor mais barato. Exato. Porque se eu especializei, eu vou ter que pagar, vou ter que investir mais nesse cara. Esse cara está especialista. Então, eles não querem professores especialistas dando melhores aulas. Essa tá mentira. Isso, não, nós estamos fazendo os professores darem melhores aulas. Não é verdade, Cláudio. Estão fazendo os professores darem aulas piores. E eles fazem, então a gente vai ter que fazer essa formação continuada, que não é uma especialização, não é um aprofundamento para dar melhor, e de vários lugares. Isso dá uma sobrecarga mental de trabalho muito grande, professor. Falou em sobrecarga de trabalho, eu estou lembrando do índice, né? Já que a gente está falando aqui, a gente é a favor da ciência, né? De professores que estão longe da sala de aula por questões psicológicas. Se eu não me engano, isso aí é uma pesquisa minha, né, que eu preciso de alguém para assinar, é a categoria que mais tem ausência por questões psiquiátricas, questões psicológicas. Por quê? Pelo ataque que a educação sofre. Congelamento de salário, nem reajuste de inflação, professor há 10 anos sem receber, situação totalmente precária, sem uma equipe de apoio para trabalhar junto do professor, dentro e fora da sala de aula, um novo ensino médio devastador, que está vindo aí, já está mais do que claro, que é para privilegiar uma elite de uma classe dominante, achatar, jogar a origem humilde mais humilde, tirar o poder de questionamento e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ouvir mais uma opinião aqui para continuar chegando a essa conclusão que já é óbvia desde o começo. Vamos ouvir aqui, esse rapaz aqui é o Léo Medeiros, ele é músico. Legal. A gente coloca aqui que a educação não é área de interesse do professor, é a área de interesse do brasileiro. Vamos ouvir o Léo aqui. Vamos lá. Fala aí, pessoal, Léo Medeiros aqui. Achei muito bacana vocês levantarem esse tema de educação aí no podcast e tenho uma dúvida para vocês me tirarem aqui. Com essa nova reforma do ensino médio, é verdade que matérias como história, geografia, sociologia, dentre outras, elas terão sua carga horária diminuída? E se sim, né, qual o impacto que se gera a médio e longo prazo, já que são matérias importantíssimas na formação do caráter do indivíduo? Obrigado aí, pessoal. Então, a gente pode pegar a questão de números, assim, a diferença do antigo ensino médio, que não era perfeito, mas ainda assim é melhor, do que o novo. A gente tem, por exemplo, que no ensino médio, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, a gente tinha a carga horária anual de 800 horas. Então, a gente tinha 800 horas no primeiro, no segundo e no terceiro, tá? Então, totalizando, quando o estudante terminava o ensino médio, ele tinha 2.400 horas, certo? Então, no novo, o que o novo ensino médio ele fala? Não, eu vou melhorar isso, porque não são mais 800, são 1.000 horas. Aí você, 1.000 horas é legal. Bacana. Só que dessas 1.000 horas, 400 horas são voltadas para os itinerários formativos. E as 600 que sobram são para as disciplinas consideradas padrão. Só que dessa disciplina padrão, a gente tem a diminuição do que já tinha. Então você diminuiu. Então a gente tem que, no primeiro, então a gente tem essas 600 horas, né? A gente tem no primeiro ano 600, no segundo 600 e no terceiro 600. Então, totalizando nos 3 anos, 1.800 horas, certo? Quando a gente faz a diferença, né, desses 2.400 com 1.200, a gente tem que, no total, foram perdidas 600 horas. E essas 600 horas são quase as 800 do antigo. Então, assim, é como se tivesse tirado do antigo ensino médio, cortado ele quase inteiro, sabe? Então, mas algumas pessoas podem falar assim, você está vendo só a questão quantitativa. Não é só quantitativa, porque o quantitativo está junto com o qualitativo, que dentro desse recorte a gente está tendo exclusão de algumas matérias, diminuição de outras, né? Então, assim, no primeiro ano, eles colocaram aquele negócio de
a eletiva de... como é? Política de vida? Como é? Ensino de vida? Projeto de vida. Projeto de vida. A partir do segundo já tem essas eletivas para os alunos escolherem, né? Aí começa já a diminuição das disciplinas. E no terceiro ano tem esse fatality, né? Que seria ano que vem, que não tem história, não teria história, geografia, física, química, arte. Agora a arte, assim, eu sou professor de arte, a arte já é uma coisa que está tomando porrada há muito tempo. Eles ignoram tanto a arte, que a arte continua do mesmo jeito, porque antes da reforma do ensino médio... Já tinha sido destruído antes. E continua assim, na reforma está vendo que arte não serve para nada mesmo, na concepção deles, né? Estão ignorando que o mundo, né? Eu sou de artes visuais. O mundo é totalmente imagético, a gente está vivendo a onipresença das imagens. Senão você mora numa caverna, tá? Não é possível. Então, assim, o único momento que tem arte é no segundo ano do ensino médio. Mas peraí, a arte vai cair em linguagem de suas tecnologias no Enem. E aí tem uma outra restrição que o Cabreira falou também, as disciplinas que não são mais disciplinas, são os componentes curriculares, são qualquer coisa. Eles são as disciplinas, tá? Elas são colocadas em pacotes. Então, assim, tem linguagens e tecnologias. As matérias eletivas de linguagem e suas tecnologias podem ser dadas por alguém de arte, alguém de português, alguém de educação física. Então, vamos supor para não sair do meu colégio, eu tenho que pegar uma eletiva que nem o Cabreira fez. Eu preciso completar meu horário, porque não tem mais matéria para mim. Então, eu vou pegar uma matéria XYZ desse pacote. Só que aí, um outro cara de outra matéria que não tem a mesma formação que eu, ele também pode pegar. Então, veja, cadê aí a profundidade que é dita no ensino médio? Veja, cada professor tem a sua área de conhecimento que tem a sua autonomia. Eu não posso dizer que eu sei dar aula de literatura e ao mesmo tempo que o professor de literatura não pode dizer que sabe dar aula de arte, porque isso é exatamente... O pessoal fala, não, isso é intercâmbio, não é interdisciplinaridade. Não é interdisciplinaridade. É diluição mesmo. Se você ataca a autonomia das áreas de conhecimento das pessoas. Então eu lembro que a gente fez uma charge falando sobre isso. É um suco cinza que eles jogam assim e chamam dessa grande área, né? Mas, e falam que é interdisciplinar. Mas a interdisciplinaridade, ela é justamente o reconhecimento das disciplinas, né, para fazer o diálogo. Ali não há o diálogo. E é isso que o Diego falou. O que acontece, eu posso ter... Nem precisa variar tanto de escola, Cláudia. A gente pode ter na mesma escola, no mesmo turno... O aluno for mudar de turma, ele já pode sair prejudicado. Porque se ele estava dando aula, por exemplo, de robótica, um professor que a sociologia, que vai pegar ali um dos itens ali da BNCC, correlata a sua área. E aí pega um professor de física, Júlio, porque tem isso. Né? Eu, por exemplo, estou dando aula de robótica, os meus colegas de disciplina, né, que não é disciplina, isso não é disciplina, um é de geografia, eu sou de sociologia, e o outro é de física. Se o aluno sair da minha turma e trocar de turma no mesmo turno, ele já vai ter outra coisa. Então, ele desconsidera até essas questões. O aluno se ele trocar de escola, então imagina a confusão que não vai ser de como é que ele leva essa disciplina. Então, é uma reforma muito mal feita. Além de ser, né, ela é muito mal feita, cruel. Ela é uma reforma que precariza o trabalho do professor, é um ataque ao magistério. E é uma violência ao direito do aluno de ter acesso a esse conhecimento sistematizado, da ciência, científico. Porque é muito cruel, porque como ele libera, e ele diz que, então quem pode vai fazer mais. Então, o colégio que é particular, que tem, né, porque varia muito essa questão também de colégio particular, que tem uma condição melhor, né, que atende a uma classe com melhores condições financeiras, ela vai ter um investimento de mais horas, o aluno vai ficar mais tempo. E o aluno vai fazer, o da escola pública vai fazer o mínimo, porque o Estado não vai ofertar mais do que isso. Então, realmente cria uma desigualdade de currículo, e é uma desigualdade de currículo que afeta o acesso do estudante à universidade. Eu sempre uso um exemplo, Cláudio, que eu acho que ficou bem claro para as pessoas, é que o cara vai fazer uma redação do Enem, ele pode ter o português técnico, ele pode saber todas as regras de português, mas se ele não tem aula de arte, de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, ele não consegue fazer uma redação do Enem. Porque ele vai, por exemplo, responder cai uma questão que às vezes o aluno olha lá, é sobre a lei seca.
Aí o aluno ele vai começar, primeiro que ele não sabe diferenciar o que é individual, o que é social. Então ele vai começar a dar uma resposta individual. E a questão é para responder a uma questão social. Então é com a aula de sociologia, de arte, filosofia, história, geografia, que ele vai entender o que é uma questão social. E aí ele vai saber que, na verdade, a pergunta da redação é qual é a relação do brasileiro com a lei. Porque essa é a questão social que a redação quer que debata. Para ele poder debater isso, ele vai ter que mobilizar uma série de atores sociais, de agentes sociais, de estrutura social. E ele vai ter que dar uma resposta social para isso. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer uma redação você pode fazer uma redação impecável do português e ela ser completamente acrítica. Completamente, né, que você falou quem comprou a uva, quem fez a uva, que é do Paulo Freire mais clássico, mas é verdade. Então você está impedindo o acesso, os alunos não vão ter, você está falando 2 tempos, por exemplo, sociologia, ele tinha 2 tempos em cada ano, junto com filosofia. Então é tão mal feita, né, a reforma, que ele separou filosofia e sociologia. Então a filosofia tem os 2 tempos no primeiro ano, e cortou os outros anos. E aí depois o aluno fica 1 ano sem ter nenhuma dessas disciplinas, e no terceiro ano ele vai ter 2 tempos de sociologia. Mas caramba, Cláudio, eu não consigo dar aula de sociologia se eu não tenho do outro lado, do meu lado, uma aula de filosofia. Porque as 2 disciplinas, elas se interagem, como interagem com arte. Então, isso é interdisciplinaridade. Total. O que é colocado ali, ele é uma massa cinzenta, né? Uma coisa que a gente não sabe explicar, um puro suco da destruição mesmo do ensino. Eu, ao mesmo tempo, acho uma coisa curiosa, assim, tá na tabela do CEP, a arte, que é uma disciplina que é considerada disciplina padrão, assim como as outras são, ela só está no 2º ano, mas ali embaixo tem uma eletiva que está nos 3 anos, que tem um tempo, chamada ensino religioso. Ensino religioso no primeiro, ela pode escolher se ela quer ou não. Primeiro, no segundo e terceiro. Tem várias coisas pra gente pensar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. A minha disciplina primeiro é considerada inferior a ela, porque se ela tem menos tempo, entende-se que é inferior. Segundo, é pra gente pensar sobre o ensino religioso. Qual é o viés da religião que está sendo colocada ali? Está sendo pensado uma um montão, né? Uma diversidade. Uma diversidade de religiões. É colocado religiões de matrizes africanas. Como é que está sendo feito? Está sendo demonizado algum tipo de religião sendo sobrepostas a outras, né? Então, eu acho que cada atitude dessa traz sublinguagens para a gente entender o que está por trás desses bastidores políticos, né? Nada é à toa. Eu acho que o Diego falar isso porque quando a gente recebeu, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, documento que tratava dessa implementação, do como seria adaptado, né, operacionalizado, adaptado, a gente ficou surpreso, porque ele tinha uma lista enorme de professores de religião como autores do texto, e tinha 2 de humanas e que não eram de sociologia, né, eram 2 colegas de geografia, mas não tinha professor de história, não tinha professor de sociologia, não tinha professor de filosofia, compondo uma lista gigante. Então, assim, a questão da ideologia, é bom a gente destacar aqui, quem está falando o tempo todo aqui neoliberal, porque a ideologia ela tem uma característica que é esconder a origem dela, né? Então, da onde que é importante a população fazer essa pergunta? Da onde estão vindo? Quem está defendendo? Da onde que veio esse novo ensino médio? Então, é importante destacar, esse novo ensino médio, essa proposta do novo ensino médio, ela não veio do conjunto de debate com pesquisadores, né, porque a grande mídia chama pesquisador apenas quem trabalha com as fundações e as grandes empresas, e chama depois de universidades, professores, como se fosse uma coisa que não fossem, né, não entendesse do assunto. Então, você tem um grupo ligado a um poder econômico, e aí a ideologia também esconde, quer fazer a gente crer que a economia está completamente separada da política, e ela não está. A política ela interfere e está ligada a um grupo econômico. E essa proposta ela não é a proposta do conjunto de todos os outros, porque a gente tem as diferenças nesse debate. Mas debate, eu ressalto aqui, debate é justamente você reconhecer o outro e você chegar a um denominador comum que atenda a todos, e a gente chega ao final desse debate. Então, assim, essas consultas públicas, que a gente não acha que é consulta, essas pesquisas em jornais de institutos para dizer se o aluno gostou ou não gostou,
Isso é anticientífico até, porque não é a mesma coisa você debate de pesquisa, de pesquisa de opinião. Então, pesquisa de opinião é uma coisa, opinião, Cláudio, eu posso mudar amanhã, você pega a pesquisa de opinião, agora é questão de ciência, pega a questão de opinião naquele momento. Se o momento muda, você pode mudar essa opinião. Agora, o debate, o desenvolvimento a partir de representantes, isso é outra história. Então, é uma série de mentiras que a gente tem que se desfazer desse novo ensino médio, para dizer que ele precisa ser revogado. Perfeito. E quando a gente for dar uma olhada, que nem o Cabreira falou, nessas pesquisas, né? Reforço, a gente tem que ver quem são as instituições que estão por trás disso, porque as instituições que estão por trás do novo ensino médio, qual é o interesse disso, né? Estão todos a serviço do capital. Porque quando o que uma instituição privada tem que meter o dedo na educação? Ela está realmente preocupada, é uma empresa, ela está realmente preocupada com a educação, ou ela está preocupada com o lucro? Então a gente pode ver que antes dessa questão aí da canetada do Temer, a gente teve esse grupo, que é o Movimento pela Base, que tem uns grupos aí que eu posso até falar, Instituto Lema, né, que é o que mais lucra com a educação privada, que é o que mais se gaba por ter todos os itinerários formativos, que uma pessoa para estudar lá, ela tem que ter um alto poder aquisitivo, ou seja, o que já limita o que seria o acesso da educação e desses alunos que vão ter mais chance de entrar no ensino superior. Instituto Lema, Instituto Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, bancos também. Então aí vale pensar, se banco está mexido com a educação, você acha que ele quer que você se endivide ou que aprenda a ter uma boa vida financeira, né? Isso aí que o Cabreira falou do que está por trás da educação neoliberal, né? A gente tem que enxergar que isso é diferente da educação que o Paulo Freire falava, uma educação emancipadora. Então, nesse viés neoliberal, eles tiram sociologia, tiram filosofia, que servem para você pensar e refletir o porquê que você está vivendo esse atual momento, o que fez você chegar ali, quem são as pessoas que estão na mesma classe social que você, e tiram isso, eles colocam o que nesse pensamento neoliberal? Pensam em como disciplinas, como se educar financeiramente, como ganhar o seu 1 milhão. Então, assim, vida de trabalho. Então, eles colocam ali para você ir numa busca de como é que eu vou me sustentar? Como é que eu posso me virar com esse pouco que é me dado? Como é que eu posso viver, gerir minha vida financeira? Então você aprende a lidar com o que você tem, entendendo que você não tem mais porque você não se esforçou, ao invés de você pensar por que você está ali. Então, olha a diferença. Aprenda a viver com a sua pobreza e aprenda a entender por que você está na pobreza, né? E que a sua situação não é uma situação só por uma questão individual, cara, é uma questão pública. E a educação é algo muito estratégico de um país. É o lugar onde você está ali formando para a cidadania e para o trabalho. Então, você colocar ele a serviço do lucro é algo muito, muito preocupante para a categoria. Então, nós, professores, ficamos muito preocupados, né, principalmente da escola pública, num país e que tem uma desigualdade tão grande, né, em que a educação, ela às vezes muito lugar da porta da possibilidade do aluno resolver também essas questões de desigualdade. É o lugar onde deveria estar tendo maior investimento e não esse ataque tão cruel e retirado de recursos para a iniciativa privada, entendeu? Então a gente tem uma crítica muito grande a essas relações de grupos, né, com a educação pública e deles serem... nós não temos problema deles participarem do debate, mas não deles ditarem o que é educação para o país. Participar isoladamente, né? Então a gente vai voltar aqui para pontuar um pouquinho. 2016, como o professor Marcos colocou, veio o impeachment da Dilma, o golpe, né? O governo Temer vem com o novo ensino médio, passa para o governo Bolsonaro, está caminhando o novo ensino médio, só que ele ainda está seguindo o trâmite legal, né? Então espera-se o quê? Que o atual governo revogue. Só que é o seguinte, você ficar esperando que venha um salvador da pátria é brincadeira, né?
Então não espero isso de você, nem principalmente você que gosta da direita, que gosta da esquerda, que gosta do centro, não interessa o lado que você está. Educação pública é uma coisa nossa, é do Brasil. Então, ó, vamos defender hashtag revoga novo ensino médio, entendeu? E vamos também ter esperança. A gente vê a educação sendo massacrada pelo governo do estado, na figura do governador Cláudio Castro. A gente vê tudo que os professores vêm passando nos últimos 10 anos aqui no Rio de Janeiro, tudo que foi narrado aqui, e ainda eles estão defendendo a sociedade, porque podia fazer aquela coisa, né? Finge que eu estou pagando, que eu finge que eu estou recebendo, beleza, vou dar aula de robótica, eu finge que eu estou dando aula de robótica, vou estar recebendo o mesmo salário e que se dane a sociedade brasileira. Não, isso não é ser professor. Né? Vocês estão na sala de aula para fazer a diferença e estão fazendo a diferença. Eu agradeço a vocês aqui por estarem fazendo a diferença e eu tenho esperança, e a gente tem que ter esperança sim, e eu vou trazer um pouco dessa esperança aqui para a gente fechar o nosso bate-papo hoje, né? Esperando vocês dois aqui, professores, de uma nova oportunidade, com a fala de um jovem que é influencer, tá? Estudou na escola pública a vida toda. E eu conversei com ele aqui ontem e ele fez questão de deixar uma fala aqui que eu vou estar até participando aqui, tá? Vamos observar a fala dele aqui. Vamos ver. Fala, família. Primeiramente, boa tarde. Eu fiquei sabendo disso tem um tempinho já e eu acho que, se for parar pra pensar, as coisas já estão difíceis hoje, imagina depois desse novo ensino médio, cara. Pra mim, que tem 18 anos, já terminei meus estudos na escola pública, foi difícil, entendeu? Pra me fazer qualquer tipo de prova vai ser difícil, porque eu tenho que me destacar agora, imagina depois desse novo ensino médio. Então a gente tem que lutar muito pra gente não perder pra esses playboyzinhos, né, que estão aí na pista, que é praticamente fácil para eles passar em qualquer concurso público, e pra gente é muito difícil, é muito suor, então acho que a gente deve lutar muito para que não fique pior do que já tá, entendeu? Esse aí foi o João Pargas, né, cara, um jovem brilhante que, por mais que ele já tenha passado por essa etapa do novo ensino médio, ele não vai passar por isso. Espero que nenhum jovem venha passar por essa coisa nefasta que a elite está propondo, visando o lucro mais uma vez e massacrando não só o professor, mas o jovem estudante, as populações mais diminuídas, né, pela sociedade, de menor poder aquisitivo. Então, quando a gente vê um jovem, né, com uma opinião já formada, estudou em escola pública, está aparecendo aí para o mundo inteiro, com o seu trabalho já reconhecido, e ele tem um exemplo para dar para todos nós aí, que essa luta é nossa. Essa luta é nossa. Então vamos abraçar a nossa luta e lutar por um Brasil melhor, mais justo, digno, com direitos iguais. Pensamento claro, vamos às considerações finais. Eu queria dizer logo, começar falando por João Pargas, isso? Pargas, que é meu xará, João, né? Eu sei que você falou que teve um ensino difícil. Eu te gostaria muito que a gente estivesse discutindo a melhoria do ensino que você teve, e a gente tem que lutar, infelizmente, para não retroceder mais, para não voltar mais. Mas, por outro lado, eu sou muito esperançoso de que a gente vai conseguir vencer esse processo e que a gente vai conseguir reverter e pensar a melhoria da educação, ainda mais sabendo que tem esses jovens. Eu acredito muito nos estudantes. Eu acho que a gente tem que escutar mais esses jovens. Fico feliz quando vejo eles assim conversando, participando junto com a gente. Dizer para eles que eles são os mais interessados nesse momento, também como nós, que é importantíssimo eles estarem presentes nessa luta, conversarem com seus colegas, falarem sobre essa situação, não aceitarem essa situação. E eles têm dado uma aula, Cláudio, de luta política, de conscientização, muitas vezes até com professores que ainda não entenderam esse processo, né? Então eu queria dar parabéns aos estudantes, dizer que eu tenho muita esperança que a gente vai revogar esse novo ensino médio nas ruas, nos meios de comunicação. Queria agradecer novamente, já tinha agradecido no outro programa, que eu queria dizer que é importantíssimo programas como esse, dando voz aos educadores. Infelizmente é o que a grande mídia deveria estar fazendo, abrindo os espaços. Mas a gente vai abrindo espaço aqui, conversando aqui, somando nessa luta, dizer que é algo muito importante e que espalhem esses vídeos, né? Compartilhem esses vídeos com seus colegas, compartilhem o vídeo com seus familiares,
para que chegue uma discussão, um debate e que a gente possa revelar todas essas mentiras que estão sendo ditas sobre o novo ensino médio em comerciais, né, perfumados na grande mídia. Muito obrigado. Perfeito, João. Perfeito, eu concordo. Fico feliz de ter um jovem como o João, né? E exatamente nós, como educadores, temos que entender que esses jovens são o propósito de a gente estar ali, né? E a gente tem que entender que a educação, ele não é um feudo, não é um castelinho. Então, nós não estamos brigando pelo nosso espaço pessoal, é uma luta coletiva, né? Então, não é só questão de decorar a matéria, de passar o que é certo, mas sim de fomentar o pensamento crítico, conversar com esses jovens para eles entenderem o que levou eles a viverem, a chegarem no momento que eles estão, porque eles precisam ocupar esses espaços. E a gente vê jovens como o João também que, assim como nos movimentos estudantis, que ajudaram muito a Educartoon. Educartoon, ele, sobre o novo ensino médio, a gente viu que teve uma grande adesão exatamente porque os movimentos estudantis são as pessoas do colégio público que mais sofrem, mais sentem essa questão. Então, essa briga não é uma briga de ego, não é uma coisa setorizada, não é uma questão só, eu perdi a minha aula. Vejam, todos os setores da sociedade são atacados com isso. Não só a gente que tá perdendo nossa hora-aula, perdendo a nossa autonomia, perdendo nosso espaço, mas os alunos também estão sendo prejudicados porque eles estão perdendo conhecimentos necessários para que eles possam ser colocados na sociedade, né? E isso colocar na sociedade não é o que o novo ensino médio quer, que seja que os nossos alunos fiquem meros executores, igual o Chaplin em tempos modernos, né? Então, só estou vivendo aqui e não estou pensando no que está acontecendo. Então, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado mais uma vez, Cláudio. Obrigado aos colegas que participaram. E é isso aí, gente. Valeu. Obrigadão. Diego Marinho, professor de arte, muito obrigado. Cabreira, muito obrigado pela sua presença, querido professor de Sociologia, matérias que eu gosto muito, e estou convidando os professores de Matemática, que foi sempre a minha dificuldade no ensino médio, por favor, venham participar do MAC Podcast. Todos estão convidados a participar, sim, porque educação é algo nosso. Obrigado por demais a presença de vocês. Aguardo vocês no próximo MAC Podcast. Tudo que foi falado aqui que a gente puder colocar na descrição do vídeo, cara, vai estar aqui com o linkzinho fácil, é só clicar, seguir o pessoal nas suas redes sociais para a gente poder estar divulgando esse vídeo aqui e ampliando a discussão. E hashtag revoga no ensino médio. Somos a favor, sim, né, de uma discussão ampla e uma modernidade. Isso aí que eles estão propondo é retrocesso. Então, não retrocesso, revoga esse novo ensino médio que eles estão falando aí. Obrigado pela audiência, obrigado por tudo, forte abraço e até o próximo MAC Podcast. Valeu. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.